Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal para mais um capítulo dentro de nossas lições, aprendendo sempre no livro de Deus. A gente continua aprendendo sobre este período de ensino e também de polêmica entre Jesus e os judeus. Ele fez algumas declarações que eu diria pesada para os judeus. Principalmente quando ele disse: eu sou o pão da vida. Isto gerou uma verdadeira controvérsia. É sobre isto, é dentro desta controvérsia que nós estamos tirando as nossas lições hoje e para hoje. Estamos no verso 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. As primeiras palavras, porque eu desci do céu. A igreja, ela é uma extensão de Israel. Paulo chegou a chamar a igreja de o Israel de Deus. E como extensão da nação de Israel, sabendo-se que a nação de Israel era a única nação monoteísta, isto é, que cria em um só Deus. Pois as demais nações eram dominadas por religiões pagãs, adoravam vários deuses. Por isto, politeísta. E como Israel era monoteísta, principalmente podemos apresentar um texto fundamental, Deuteronômio 6:5. Deus dizendo: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor teu Deus, é o único Senhor. Texto-chave da unicidade de Deus. Então, sendo a igreja uma extensão de Israel, a igreja nasceu também monoteísta. Mas logo no terceiro século, iniciou-se uma controvérsia entre o Pai, ou sobre o Pai e o Filho. Jesus nasceu. Lembre que quando ele nasceu, o anjo Gabriel falou com José e rememorou que era o cumprimento, isto é,
comentou que era o cumprimento da profecia de Isaías. A virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, aí já fica claro a divindade de Jesus. Mas os judeus rejeitaram fortemente, de modo radical, a divindade de Jesus. Isto porque eles se agarraram no fato de que há um só Deus. Deus é um só. Mas e agora, no contexto da igreja, vem a controvérsia. E daí? Jesus é Deus ou não? Se Jesus é Deus, diziam alguns, se o Filho é Deus, juntamente com o Pai, então nós temos dois deuses. E daí surgiram várias ideias, várias sujeições, várias teorias, uma mais absurda de que a outra. Até que no século IV, no ano 325, o imperador Constantino, que tinha se aderido aos cristãos, ele, numa decisão, diríamos até antiética, anticristã, ele, que era o imperador romano, que era um político, ele interviu na questão e convocou os bispos da igreja para um concílio em Niceia. E a questão principal era decidir, tirar aquela dúvida entre a divindade de Jesus, saber se o Filho era Deus e como ficar com dois deuses, no caso propriamente dito. Mas o concílio era para dirimir, apagar as dúvidas. Foi quando, neste concílio, a decisão foi de que o Pai e o Filho são pessoas distintas, isto é, são duas pessoas e ambas divinas. Então, agora nós podemos mostrar, diante desse lado histórico, entrarmos na questão escriturística. E é lógico tirar lições do lado histórico. Na realidade, acertaram ao decidir que pai e filho são duas pessoas distintas. Note bem que aqui Jesus está dizendo: eu desci do céu, não para fazer
a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, aparece aqui, ou aparecem aqui, o enviado Jesus, o Filho, e aquele que o enviou, o Pai. Então, até aqui, o concílio acertou. Agora vem o outro lado. As duas pessoas eram divinas, eram duas divindades. É isto que nós precisamos descobrir. Precisamos saber e vamos descobrir pelas Escrituras, de maneira íntegra, esta verdade e saber se a decisão que tomaram depois desta controvérsia neste concílio, se foi a decisão correta. Lembrando-se que neste concílio, em Nicéia, no ano 325, foi o primeiro passo dado para a sistematização da doutrina da Trindade. Nesse concílio em Nicéia, resolveram a questão, a relação pai e filho. Passaram-se 56 anos, no ano 381. Agora, outro imperador, o imperador Teodósio, convoca um novo concílio, este na cidade de Constantinopla, para decidir agora, bem, já que resolvemos a relação pai e filho, e agora o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Resumindo, no final desse concílio, o segundo, em 381, aí então aconteceu aquilo que se costuma dizer hoje, bateu-se o martelo. O Pai é uma pessoa, o Pai é uma divindade, é lógico. O Filho é outra pessoa, concordamos, é uma divindade. E o Espírito Santo, outra pessoa, outra divindade. Então, em regra geral, 3 pessoas. Estava formada, o concílio terminou, estava formada a doutrina da Trindade. É claro que hoje apenas uma introdução. Fique com a gente para que todas as dúvidas sobre esta questão seja tirada da sua mente, do seu coração. Amém e amém.